Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira aqui com você, mais uma vez, nesse privilégio de estarmos aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Estamos no Instituto Teológico de Estudos Contemporâneos e também Cristãos, e no nosso último módulo do curso médio avançado, estamos falando, então, sobre as 7 igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos para a nossa 5ª aula para falarmos da igreja de Sardes, ou da igreja que está em Sardes. Bem-vindo aí já, nosso querido aluno, irmão Jorge, nosso irmão Nivaldo também aí, talvez ainda com a dificuldade da luz aí, porque o Rio de Janeiro hoje está aí com a chuvazinha abençoada, mas vamos prosseguir aí, melhor, vamos iniciar e caminharmos aí. Bem-vindo aí, irmão Nivaldo, Deus abençoe. E os que forem chegando, vai dando o seu olá, o seu ok aí. Gostaria muito de que todos vocês, né, eu sempre tenho dado essa insistência aqui, para que você dê aí o seu olá, o seu ok, para a gente saber que você está tendo a oportunidade de assistir a aula no momento em que ela está sendo transmitida. Tá bom, meus amados? Vamos, então, prosseguir. Melhor, né? Vamos iniciar aí, jogando aí na tela para vocês o nosso slide, né? Como todos já sabem, vocês já possuem esse material, né? Mas a gente tem sempre disponibilizado aqui em slide, porque quando nós falamos de uma transmissão online, a gente precisa desse recurso a fim de que a gente possa ter uma didática melhor na nossa transmissão. Bom, hoje, então, a gente, na nossa 5ª aula do módulo, porque como estamos tratando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia, então são 7 aulas desse módulo, porque em cada aula a gente está falando de uma dessas igrejas. Seguindo a ordem como elas estão no texto de Apocalipse, capítulo 12, capítulo 3, hoje a gente entra no capítulo 3, do verso 1 ao 6, que é onde está a mensagem, a carta à igreja de Sardes. É aqui que nós vamos encontrar a igreja de Sardes sendo direcionada a ela a mensagem do Senhor, ok? Então, automaticamente, a gente vai perceber o que Deus tem para falar para essa igreja. Como eu tenho dito a vocês, a igreja de Sardes, como todas as outras, né? De Éfeso, Esmirna, Pérgamo, nós vamos ter aqui, basicamente, uma igreja que ela tem a ver com aquele contexto, mas nós também vamos ter a igreja que tem a ver com o nosso contexto. Porque para cada uma dessas igrejas, nós temos o que nós chamamos de uma mensagem particular, pessoal, geográfica, contextual, mas também uma mensagem que ela é contemporânea, uma mensagem que tem a ver com o hoje e o agora, né? Bem-vindo aí também nosso irmão Júnior, Deus abençoe, obrigado aí pelo feedback em relação ao som e à imagem. Então vamos lá. A gente começa lendo o texto e eu tenho feito aqui com vocês de jogar o texto aqui na tela para que a gente possa ter o privilégio, a oportunidade de já aqui na transmissão você já ter o acesso ao texto. Mas se também você quiser abrir aí as suas escrituras sagradas, também não tem nenhum problema. Mas vamos lá. A versão que eu tenho utilizado é a versão da Nova Almeida atualizada, que é uma versão muito boa, que não perde a sacralidade do texto, mas também, ao mesmo tempo, ela torna-se bem compreensível. E o texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto.
Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, primeira coisa que a gente precisa já introdutoriamente dizer a vocês é que essa cidade de Sardes, hoje chamada Sarte, na mesma região que as outras, que é a Turquia asiática atualmente, e no tempo bíblico chamada Ásia Menor, essa é uma igreja que está numa cidade, mas essa é uma igreja da imagem, é uma igreja da aparência, é uma igreja que o que Deus vai especificamente condenar, trabalhar na vida dessa igreja é dizer que essa igreja mostra uma coisa que ela não é. Essa igreja aparenta uma coisa que não é a sua realidade. Uma igreja que apresenta uma imagem da qual ela não reproduz a sua realidade. Então, basicamente, é isso que, introdutoriamente, a gente já começa informando, que essa é uma igreja da imagem, é uma igreja da aparência. Basicamente, a gente já poderia já até fazer aqui algumas aplicações, porque essa é uma realidade de muitas igrejas hoje, locais. E a igreja do Senhor, hoje, contemporânea, precisa estar muito atenta a essa questão, muito preocupada em relação a essa questão. A questão de estarmos, de repente, nos apresentando como uma igreja de aparência, como uma igreja de imagem, e que não retrata a sua real e verdadeira realidade. Vamos lá? Primeira coisa, a gente precisa, a partir dessa introdução, entender um pouquinho o contexto da igreja de Sardes. Mais uma vez, lembrando a vocês, por que é importante a gente saber qual é o contexto. Esse contexto tem a ver com o fundo histórico, o fundo cultural, o fundo econômico, o fundo geográfico, o fundo político, o fundo religioso daquela igreja. E do texto, né, que se está analisando, que se está fazendo exposição, porque isso significa que a gente vai entender a mensagem, porque a mensagem de Deus para nós em todo tempo, em qualquer situação, por mais que é uma mensagem, como, por exemplo, no caso dessas 7 igrejas, é uma mensagem que serve para nós hoje, que serve para nós agora, que serve para nós nesse exato momento, mas ela é uma mensagem que foi direcionada num contexto específico, para uma igreja específica. Então, isso tem a ver com a economia, isso tem a ver com a política, isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com a religiosidade, ou a religião de então, espiritualidade, como queira também, e isso tem a ver com a questão geográfica também, o lugar onde está aquela igreja. Então, ao tempo que a palavra de Deus ela tem esse poder de ser contextualizada em qualquer tempo, em qualquer situação, mas para que eu entenda essa mensagem, para que eu aplique ela no meu hoje, no meu aqui, no meu agora, para que ela seja uma mensagem contextualizada aqui para mim, hoje, século 21, 2025, eu preciso primeiro entender o contexto lá, onde originalmente a mensagem aconteceu. Então, quais são as coisas que a gente precisa lembrar aqui? Claro, evidente, não é possível se falar tudo, senão isso daria um curso inteiro só sobre uma de cada dessas 7 igrejas. Mas, primeiro, a gente precisa
já enfatizar que Sardes era a cidade que fabricava tinta. Era uma cidade que era chamada Cidade da Tinta, da tintura de roupas, de estamparia. Esse era o trabalho, essa era a questão bem comercial dessa cidade, tá? Uma cidade que ficou conhecida por isso. Assim como hoje nós temos cidades que foram conhecidas por causa da venda da roupa jeans, cidades que ficaram conhecidas por causa de um comércio popular, uma cidade que ficou conhecida por causa da fábrica de automóveis, e assim vai, né? Então, essa é uma cidade que ela acabou ficando conhecida por conta da sua tinta e que trabalhava sempre com estamparia, pintando roupas, né? Tintura de roupas, estamparia. Eu tive uma oportunidade, certo tempo, né? Passado, claro, quando mais novo, de trabalhar numa estamparia, né? E era interessante, ainda era uma época daquela tela de madeirazinha que você tinha que colocar a camisa ali embaixo, aí, né? Abaixar aquela telazinha de madeira, jogar ali a tinta por cima, e naquela tela já estava o desenho, que era o que se queria estampar, bem mais primitivo. Hoje as coisas funcionam mais de modo eletrônico, né? Mais com máquinas, mas na época que trabalhei com estamparia foi um pouco assim bem primitivo. Então essa cidade ela ficou conhecida por essa tintura de roupas, por essa estamparia. Essa foi uma cidade que ela foi destruída por um terremoto há um tempo, e antes do imperador romano chamado Tibério. Isso aconteceu um pouco antes, né, do Império Romano estar ali agindo como império naquela região, mas ela acaba sendo reconstruída pelo imperador chamado Tibério, um dos grandes imperadores romanos. De forma que, apesar dessa reconstrução, ela nunca mais se tornou a cidade que ela era antes. Então, percebe aqui por que Deus está já dizendo para essa igreja que está nessa cidade que ela está apresentando uma coisa que ela não é, do que ela está começando a fazer os outros verem, está apresentando para os outros uma coisa que ela não é. Isso já começa com a própria história da cidade, geograficamente falando, e no sentido cultural também. Uma cidade que ela, antes do terremoto, ela era a cidade da tinta, a cidade da tintura das roupas, a cidade da estamparia, como grandes cidades hoje, né, em relação à moda, por exemplo, tá? Só que após o terremoto, mesmo com a sua reconstrução, ela nunca mais recuperou essa glória. Ela, ainda que fosse lembrada de ser uma cidade da tintura, da estamparia, a cidade da tinta, mas ela não tinha mais essa glória. É essa dificuldade que essa igreja que está nessa cidade também está tendo. Então, percebe como essa igreja, ela de alguma forma está identificando-se com a própria cidade? Uma cidade que está vivendo de uma glória passada, que está mostrando uma glória passada, mas essa glória já passou, ela não existe mais, né, por conta de um terremoto, mesmo ela tendo sido reconstruída. Mas agora você tem uma igreja, que é uma igreja que, de alguma forma, está também estampando para outros uma estampa que não é a realidade. Este imperador, que é o que reconstrói a cidade, ele passa, inclusive, a ser cultuado pela cidade, provavelmente por conta dele ter sido aquele que a reconstruiu. Então, essa cidade ela já começa a ser uma cidade que vai por um caminho, que é um caminho ruim, né? Um caminho negativo, que é o caminho da idolatria. Uma cidade que podia ser grata ao imperador, uma cidade que podia aplaudi-lo, gratificá-lo, enfim, mas uma cidade que passa agora a entrar na questão pagã, no paganismo de idolatrar, de cultuar a esse imperador por conta dele ser um imperador que a reconstruiu. Esta cidade também se tornou a cidade da imagem, da impressão. Então, ela é a cidade da tintura de roupas, ela é a cidade da tinta, ela é a cidade da estamparia, é a cidade da imagem, é a cidade da impressão. Então, ela acaba sendo essa cidade que
vai retratando esse tipo de situação, tá? Por conta do que ela foi um dia, e mesmo depois dessa reconstrução, ela não tendo mais a mesma glória, mas ela ainda mantém essa imagem. Ela ainda fica se valendo de uma imagem que não retrata mais a sua realidade. Outra coisa importante é que essa cidade ela se vende para o imperador, porque quando ela começa a adorar o imperador, talvez a razão seja exatamente por ele ter reconstruído essa cidade, ou permitindo ela tentar voltar à fama de novo de uma cidade da estampa, da imagem, da impressão, ela se vende. Então, essa cidade está com a alma vendida para o imperador. E, naquele contexto, os imperadores romanos, de fato, gostavam disso, né? Queriam isso. Alguns chegaram até a exigir uma idolatria, né? Chegaram a exigir uma adoração a si mesmo, né? Como um deus do momento, do contexto, da situação. Então, ao invés de simplesmente a cidade, honrar, agradecer, parabenizar, enfim, respeitar, de repente até obedecê-lo enquanto ele não fosse um imperador do tipo doido da vida, ela acaba se tornando súdita desse imperador no sentido espiritual, não só apenas no sentido político, né? De obedecê-lo como um imperador, mas de adorá-lo como um Deus. Tá? Então, como a gente está dizendo aqui, ao invés de simplesmente a cidade honrar esse imperador pelo bem que ele fez à cidade, que foi reconstruí-la, essa cidade passa a adorá-lo. Esse é o contexto dessa igreja de Sardes. Então, percebe que é um contexto onde já está mostrando que tudo nessa cidade é estampa, tudo nessa cidade é impressão, tudo nessa cidade é imagem, porque a cultura dessa cidade ela é reconstruída em cima disso. Uma cidade que é reconstruída, mas uma cidade que está sendo reconstruída em cima de uma imagem que não existe mais em relação à sua realidade, em cima de uma fama que já se foi. E é nesse contexto que está essa cidade. É nesse contexto que está essa igreja. No contexto dessa cidade que está essa igreja. E aí, portanto, ela acaba sendo a igreja dessa imagem. Então, quem é aquele que fala a esta igreja? Lembram-se que eu disse que em cada uma dessas igrejas, aquele que envia a carta, aquele que manda a mensagem, que nesse caso é o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Cristo, ele se identifica, só que ele se identifica de acordo com o contexto de cada igreja, cada cidade. Então, por isso é importante a gente, antes de a gente saber que igreja é essa, que o texto normalmente diz, o que está se cobrando dessa igreja, que o texto normalmente diz, o que se espera dessa igreja, que o texto normalmente diz, a gente precisa saber como o emissário, o remetente da carta, né, está se identificando. E olha só, primeiro ele começa se identificando como aquele que sabe tudo de todos. Por que ele se identifica assim? E como é que ele se identifica assim? Porque o texto ele começa falando sobre os 7 espíritos. Aquele que tem os 7 espíritos. Né? Nesse caso, esse número 7 aqui, ele é um simbolismo, né, nas escrituras de totalidade, um simbolismo de espiritualidade. Né? Então, ele vai dizer assim, isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus. Quando está se dizendo 7 espíritos de Deus, é quase que uma referência lá a Isaías capítulo 11, verso 1, tá? Que o texto vai exatamente fazer essa identificação de Deus com 7 espíritos. Vai falar espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conhecimento e tal. Esses 7 nas escrituras, principalmente quando fala 7 espíritos, é uma identificação de uma totalidade, daquilo que não é em parte, daquilo que não é pela metade, daquilo que não tem a ver com aparência, mas tem a ver com realidade. E, ao mesmo tempo, significa dizer que é aquele que sabe todas as coisas,
aquele que vê além das impressões, além das imagens, além das aparências, né? Além das estampas ou das estamparias, né? Então, olha que coisa interessante. Deus começa se identificando, dizendo assim, ó, aqui está falando para você quem sabe quem é você. Aqui está falando contigo quem enxerga de fato a realidade. Aquele que enxerga para além da máscara. Aquele que vê de fato quem de fato vocês são. Então, essa é a primeira identificação que está no versículo 1. Segunda identificação está no versículo 1 ainda, quando diz que tem as 7 estrelas nas mãos, ó, 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas na mão. Ele está se identificando como aquele que é soberano sobre aqueles que pensam que são portadores da mensagem de Deus. Olha que coisa interessante. Quando essa igreja ela está vivendo uma imagem que não é real, essa igreja é aquela que está mostrando, na verdade, que entende-se como dominadora de tudo e de todas as coisas. Porque a aparência de glória, que eles ainda estão tentando firmar-se nela, faz com que eles pensem que estão na glória total da vida, da existência, do poder, da soberania, não é? Que é isso que acontece até hoje, gente, com os soberbos, com os altivos, né? Que são aqueles que acreditam que somos todos poderosos, que são aqueles que têm o poder de todas as coisas, aqueles que estão acima de tudo e de todos, aqueles que, de alguma forma, não há nada, né, que não seja, digamos assim, conforme a vontade deles, ou, enfim, conforme ao que eles fazem, o que eles querem. Então, o texto, quando diz estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, está dizendo as 7 estrelas, inclusive, as estrelas, elas aqui estão quase sempre se referindo aos anjos, ou pastores, né, dessas igrejas, e, ao mesmo tempo, também uma referência às próprias igrejas, tá? E, mais uma vez, ele vai, nesse verso primeiro, dizer: eu conheço as suas obras, eu conheço as obras que você realiza, e, inclusive, eu conheço que você tem a fama de estar viva. Olha que coisa, gente, é muito séria. Mas você não está vivo, você está morto. Então, quando o texto está dizendo que ele tem 7 estrelas em suas mãos, ele está dizendo: eu tenho nas mãos os vossos líderes, que nesse caso aqui está falando até de todas as igrejas, mas o que ele está dizendo para a igreja de Sardes? Eu tenho aqui, ó, na palma das minhas mãos, o seu líder, e todos os líderes que tem aí. Inclusive, eu tenho na palma das minhas mãos todos os mensageiros. Então, a gente está dizendo que aqui parece que o anjo da igreja tem um papel fundamental no processo doentio dessa igreja. Ou seja, quando essa igreja está doente, vivendo uma aparência, o texto já começa na identificação do remetente da carta, que é o próprio Deus, que esse processo doentio começa com o líder da igreja. É um líder que está ostentando uma aparência e que essa igreja está seguindo esse líder com o espírito da cidade, de manterem uma aparência que não é real, verdadeira. Então, significa dizer que todo mensageiro deve ser mensageiro primeiro para si, antes de ser um mensageiro para o outro. Então, percebe como é que Deus começa falando primeiro para o líder, quando ele diz: eu tenho nas mãos não só os 7 Espíritos de Deus, né? Eu tenho os 7 Espíritos de Deus, mas eu também tenho as 7 estrelas. Esses líderes estão nas minhas mãos. Então, primeiro, Deus tem que falar com o líder. Isso aqui é algo fundamental na Escritura, viu, irmãos? No Antigo Testamento você vai encontrar muito o fato de Deus falando primeiro com quem? Com Moisés, para que a partir de Moisés falasse com a igreja. Hoje a gente precisa só prestar atenção numa questão muito interessante. Deus tem a liberdade de falar com quem quer que seja, e ele fala, tá? Com qualquer membro, com qualquer irmão, que não necessariamente precisa ser pastor ou líder da igreja local. Mas a Bíblia, ela mantém um princípio. Que princípio é? É o princípio que, quando tem direcionamento para a igreja, quando tem direcionamento para o rebanho, quando tem uma repreensão para a igreja,
quando tem também uma palavra de bênção à igreja, o princípio bíblico é Deus falar àquele a quem ele coloca como responsável ante essa liderança e ante essa igreja, ou diante dessa igreja, ok? Então, significa dizer que, por um lado, os líderes não podem pensar que são os detentores de toda a revelação de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que se há alguém que Deus confia uma liderança, e essa liderança está para conduzir o rebanho do Senhor, é a partir deste que Deus automaticamente comunica-se com direcionamento de vamos para cá, vamos fazer assim. Por quê? Porque é uma responsabilidade de Deus estar. Deus pode usar quem quer que seja? Pode, mas aquele que está como o líder ou a líder diante daquele grupo, diante daquele rebanho, precisa estar na direção daquilo que Deus está direcionando, falando, né? Enfim. Então, por isso aqui começa falando com os 7 estrelas, ou as 7 estrelas. Então, o que ele está revelando? Que ele é soberano, ou seja, está acima daquele que ficou como portador da mensagem de Deus. Aqui, os portadores da mensagem de Deus aqui são os pregadores, são os pastores, são os ensinadores. Mas o que Deus está dizendo é, eu estou acima deles. Eu sou o Senhor dos senhores. Então, deu para entender, gente? Ao tempo que a gente precisa entender que Deus revela quem Ele quer, Ele pode falar com qualquer pessoa sobre a sua vontade. Deus não está... O líder da igreja, o pastor da igreja, ele não é o detentor da revelação de Deus, não é o detentor da mensagem de Deus. Deus pode usar quem Ele quer. Mas quando está se falando de direcionamento para o rebanho, quando está se falando de ensino das doutrinas principais das Escrituras, quando está se falando do que Deus realmente quer para aquele grupo local, naquele lugar, isso passa pelos portadores da mensagem de Deus, porque foram esses a quem Deus confiou a liderança e a responsabilidade, ok? Vamos lá, qual é a outra questão importante aqui a analisar? Quem é a igreja para quem Cristo está falando? Quem são esses para quem Deus está falando? No próprio verso 1, já começa a identificação de que igreja é essa. E que igreja é essa? Uma igreja com uma fama maior do que a realidade. Ou seja, é uma igreja que ela está tendo, e é muito interessante, porque o texto ele vai dizer que essa igreja ela tem a fama de estar viva. Meu Deus, isso aqui, gente, é muito sério. O que o próprio Deus, aqui não é a denúncia de alguém da esquina, não é a denúncia de alguém que saiu mal na igreja e tal, quis, enfim, falar alguma coisa errada, né, em relação à igreja. Não. Aqui significa uma igreja, presta atenção, uma igreja que ela já está morta, uma igreja que já morreu, uma igreja que não está viva, mas ela está mostrando-se viva. Ela está com a aparência de viva. E, gente, como eu posso lhes dizer isso de uma maneira muito objetiva, há muitas igrejas hoje que elas já estão mortas há muito tempo. Há muitas igrejas hoje que elas só têm a aparência de viva. Ela pode ter culto, ela pode ter lá pregação, ela pode ter até uma atividade, porque o fato de ter gente reunida no lugar e fazendo um culto, onde religiosamente falando tudo está acontecendo direitinho, não significa que a igreja está viva. Uma igreja viva, uma igreja no dinamismo do evangelho, é uma igreja com intimidade com Deus, é uma igreja com vivacidade da fé viva. É uma igreja com a presença de Deus marcante na vida daquela comunidade cristã, naquele lugar, onde vidas estão sendo geradas, vidas estão sendo transformadas, onde vidas estão sendo libertas, onde a graça de Deus está sendo vista, está sendo percebida, está sendo vivenciada. Tá? Isso é uma igreja viva. Então, por isso que nem toda a igreja
que ela está lá, porta aberta, culto acontecendo, gente frequentando, tudo acontecendo assim de modo bonitinho, ela está viva. Isso é uma triste realidade para hoje, mas é essa realidade aqui. Então, uma igreja que vivia da fama, uma igreja que vivia da propaganda, uma igreja que vivia do marketing. É mais ou menos, gente, como muitas dessas empresas aí, que elas alcançaram um grande patamar no mundo comercial, mas algumas delas já estão falidas, algumas delas já estão numa falência, né? E automaticamente, quando ela vai, de repente, do nada, a gente sabe que aquela empresa ou ela foi comprada por uma outra, que é uma forma de se salvar, ou isso aconteceu com bancos, isso aconteceu com mercados, isso aconteceu com algumas empresas aí, fábricas, né? Prestadoras de serviço. Estava lendo uma reportagem um dia desse daquele mercado que acho que a maioria dos adolescentes hoje nem sabe que existiu, Casas da Banha. Casas da Banha foi um mercado de 41 anos na história, que tinha em vários estados, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e, de repente, ela levou basicamente 10 anos de falência, assim, foi caindo, mas mantendo ainda aquela fama, tá? Mantendo ainda aquela fama. Se não me fala a memória, acho que foi em 98 que decretou-se, 98 ou 99 que decretou-se a falência, né? Aqui publicou, né? Porque não tinha mais jeito e tal, mas isso começou foi 99, isso começou acho que de 91, de 89, 90 para 99, quer dizer, quase 7 anos, basicamente, de caminhada para falência. Então, às vezes, na igreja está isso. Uma igreja que está de pé, a princípio, né, aparentemente, porque está lá, porta aberta, culto acontecendo, e uma turma que está frequentando lá, e aquela coisa que é litúrgica da igreja está acontecendo. Tem escola, tem culto, tem uma ação social lá acontecendo, mas aquela igreja já perdeu a vida. É uma igreja especialista em aparências e falsas impressões. E é claro, evidente, que a igreja, quando ela já morreu, mas ela não busca a vida, não busca restauração, não busca reavivamento, não busca se reavivar de novo, se ressuscitar na presença de Deus, ela vai mantendo a aparência. Ela vai se tornando especialista na aparência, que quem não consegue discernir ou consegue ver os bastidores, entende que aquela igreja ainda está viva. Segunda coisa que no mesmo versículo 1, tá? Vai dizer a respeito dessa igreja. Que igreja é essa? É uma igreja que vivia da forma inercial. Inercial aqui é inerte, tá? Inerte, morta, sem nenhuma reação, né? Sem nenhuma movimentação, locomoção de sua glória passada. Então, é uma igreja que, por conta da própria cidade, está vivendo de glória passada. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o saudosismo ele é fatal na vida de muita gente, inclusive de muita igreja. Às vezes, aquela igreja que ganhou muita gente para Jesus, uma igreja que foi muito avivada, uma igreja que foi de muitas coisas extraordinárias de Deus acontecendo, aquela igreja fica vivendo do passado, dizendo que aquela igreja foi isso, aquela igreja fez isso, aquela igreja fez aquilo, aquela igreja fez aquilo, mas e hoje? Né? A questão é, e agora? Né? Como é que está sendo hoje? Como é que está sendo agora? Então, ela está morta, mas continua com a fama de que está viva. A inércia pode nos fazer pensar que estamos vivos, quando já morremos. O que é inércia? Inércia é o fato de você estar ali paralisado. Inerte é alguém sem vida, sem locomoção, sem dinamismo, sem reação, tá? Sem nada, alguém que está inerte ali, paralisado no lugar. Mas essa inércia, quando ela está ancorada a uma fama do passado, a gente não percebe. Ela pode nos fazer pensar que a gente está vivo, mas a gente não está vivo, a gente pode ter já morrido. É o caso de quem vive de glórias passadas, vive de ecos do passado, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O passado, para nós, tem que ser pedagogo, tem que ser professor. A gente tem que, com o passado, aprender com os erros e com os acertos, para a gente ser e fazer melhor no hoje e para o amanhã. Mas quando a gente fica lá, eu era, eu fiz, eu fui, eu realizei, isso é problema, e muito sério. Isso acontece, gente, com muitas denominações.
Isso acontece com muitas igrejas locais, isso acontece com muitos pastores, isso acontece com muitos ministérios hoje, 2025, hoje, ok? E a gente precisa tomar cuidado com isso. O que Deus diz, e deixa eu correr um pouquinho, nós estamos com 35 minutos já, o que Deus diz a esta igreja que está vivendo das aparências e das glórias do passado? O que Deus está dizendo para essa igreja? Então, no verso 2, a parte A, Deus está dizendo para essa igreja se enxergar. Então, o verso 2, a parte A, ele está dizendo para ela assim, ó, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Então, o que Deus está dizendo para ela? Vigie, verifique, fortaleça-se o restante que estava para morrer. Quer dizer, ainda tem gente ainda, de certa forma, que não morreu completamente. Então, o que Deus está dizendo para ela? Enxerga-te a ti mesmo e cuida do que ainda está vivo em você, do que ainda está vivo no meio de você, ainda está vivo no teu espírito, igreja. Enquanto nos preocupamos em viver das aparências que tem a ver, né, com o passado, a gente está buscando, das aparências, estaremos buscando num processo de morte do ser. O que significa dizer? Enquanto nos preocupamos em viver das aparências, estaremos buscando num processo de morte do ser. A gente vai estar cada vez mais morrendo no hoje, enquanto a gente está se esforçando em viver a aparência do ontem. Este é o processo de quem tenta manter viva a aparência do lado de fora, enquanto se vai morrendo cada vez mais do lado de dentro. Então, por isso que Deus está dizendo assim, enxerga-te, olha-te, veja-se no espelho e cuide do que ainda está vivo. Irmãos, isso aqui é no sentido coletivo, igreja, mas também no sentido pessoal. A gente precisa todos os dias estar nos autoexaminando. Lembra do texto de Paulo aos Coríntios, quando fala da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. Isso não é só na ceia, isso é no nosso dia a dia. Porque senão a gente pode estar mantendo uma aparência que, na verdade, ela está sustentando uma morte gradativa no nosso interior. Segunda coisa que ele diz a essa igreja das aparências e das glórias do passado é: não espero de ti perfeição. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo para eles o seguinte: eu não estou querendo perfeição, porque perfeição eu sei que não vou ter, mas eu quero de você integridade. Seja íntegro. Então ele está dizendo, ó, verifiquei que as obras que vocês realizam não são inteiras na presença do meu Deus, na presença do Eterno, na minha presença. É o próprio Deus dizendo. Então, o que Deus está querendo? Isso aqui é algo maravilhoso, irmãos. Deus não está esperando de nós perfeição, porque perfeito é só o Pai que está no céu. A gente vai no caminho da perfeição. Mateus 5,48. A gente tem que buscar ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu, mas a gente não alcança a perfeição, não sei na hora que já fomos chamados para a eternidade. Mas a gente tem que ser íntegro. O que é integridade? É a qualidade de ser inteiro. É a qualidade de ser conexo, não desnexo, em relação a si mesmo, em relação à nossa realidade. O que é ser íntegro? A integridade é a totalidade do meu ser. É eu não apresentar uma aparência que não é a real. É eu ser real, eu ser verdadeiro, eu ser completo diante de Deus. Então, você precisa prestar atenção nisso, ok? Você precisa estar atento a essa realidade. Tá. Casas Bahia, muito mais você. Isso aí. O fez um comentário aqui. Então, é só para você prestar atenção que não se deve... Deus não está esperando da gente perfeição, mas integridade. Aí, às vezes, a gente fica em nome de uma perfeição que a gente não alcança nem vai alcançar, vai deixando de ser íntegro e trabalhando uma aparência, onde a coisa fica complicada. Terceira coisa aqui está no verso 3. Deus está dizendo, lembra-te do evangelho que você recebeu e volta para ele. É isso que Deus está dizendo, lembra do evangelho que você recebeu, volta para ele. Porque diz assim, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. O que você recebeu e ouviu? O evangelho, a palavra, a mensagem. Lembra disso. Volta para isso. Você precisa prestar atenção nisso.
E é isso que está sendo dito aqui. Tá? Lembra-te do evangelho que tens recebido e volta para ele. Então, como é que a gente deixa de ser morto para ser vivo? Como é que a gente ressuscita no sentido espiritual, que é o caso dessa igreja? Volta para a palavra, volta para o evangelho, volta para a verdade de Deus, volta para aquilo que traz vida na vida. E aí, na parte B desse versículo 3, Deus vai dizer uma outra coisa. Entende que na igreja as escatologias estão em processo de realização. O que a gente quer dizer com isso aqui? Porque ele está dizendo assim, lembra-te, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o, quer dizer, guarda isso na alma, no coração, na vida, e se arrependa. Se você não vigiar, eu virei, isso é futuro, como ladrão, e você, de modo nenhum, saberá em que hora eu virei contra você. Olha, o que a gente está dizendo aqui, irmãos? Ou o que está sendo dito, né, no texto? Deus está dizendo para essa igreja lembrar do evangelho que ela recebeu e voltar para esse evangelho. Mas, ao mesmo tempo, Deus está dizendo assim, olha, presta atenção, porque esse processo, ele é um processo escatológico. Por que ele é um processo escatológico? Porque, assim como você, daqui para frente, pode ir morrendo, você também daqui para frente pode ir vivendo, se ressurgindo. Saiba também que daqui para frente eu vou estar ao seu encontro. Daqui para frente eu vou vir ao seu encontro. E se daqui para frente você tiver ressurgido, esse meu encontro com você vai ser um encontro de bênção. Né? Mas se daqui para frente você continuar morrendo e continuar nessa aparência que não traduz a sua realidade, eu vou encontrar com você e meu encontro vai ser um encontro de juízo. Então, a gente precisa entender que existe uma escatologia em processo na igreja. O que é isso, gente? A gente está caminhando para um futuro onde a gente vai ter que prestar conta. Então, nós vamos prestar conta a Deus. Então, isso é escatológico. Isso tem a ver com o amanhã, que ainda não chegou. Só que a pergunta que a gente tem que se fazer nesse amanhã que ainda não chegou, o que a gente vai apresentar a Deus? O que a gente vai colocar diante dele? Então, antes de Deus vir ao mundo, ele primeiro tem que vir para a igreja. Antes de ele vir buscar a sua igreja, ele primeiro prepara a sua igreja. E no preparo da sua igreja é que está a nossa escatologia. Ok? Então vamos lá, para a gente fechando, que o tempo já está indo. Com que olhar Cristo está olhando para essa igreja? No verso 4, ele vai dizer que não me impressiono com estampados, mas com as verdades da justificação. O que Deus está dizendo para essa igreja no verso 4? Ele está dizendo assim, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois elas são dignas. O que ele está dizendo? Que ele não se impressiona com as estamparias, os estampados, mas com as verdades da justificação. Então, o que ele está dizendo o chamado não é para a estamparia da falsidade, mas para a brancura da justiça. Por isso que ele começa a usar o termo veste branca. Por que veste branca? Eu não quero que você manche essa brancura com nenhuma cor. Eu não quero que você estampe nenhuma imagem. Eu não quero saber de estampa. Eu prefiro a veste completamente branca. Está vendo como é que Deus vai fazendo a comparação com a realidade? É um lugar de estamparia. É um lugar que está estampando imagem bonita na veste. Mas o Senhor traz isso para o espiritual e diz assim, não quero estamparia. Eu quero só a veste branca. É isso, a veste branca. E é isso que ele vai dizer. Não tente estampar nada. Eu não vou me impressionar com estamparia como as outras pessoas estampam, se impressionam. Eu só quero a veste branca. Eu só quero verdade justa, a verdade da justificação. Por isso que ele vai, inclusive, dizer que tem alguns dali que não tinham ainda estampado suas vestes espirituais. Não tinha ainda contaminado. E ele diz, essa gente vai andar comigo. E essa gente é gente das vestes brancas. E essa gente é gente digna que não estampou as suas vestes. Aleluia. É isso, gente, que está sendo dito aqui. Segunda coisa ainda, né, que vai ser dito para essa igreja. Com que olhar que ele olha? É o olhar que só me impressiono com a minha própria graça. Porque o verso 5 é quando ele vai dizer que não é a estampa que vai impressionar, mas a graça.
Olha só o verso 5, ele diz assim, o vencedor, de novo, ele vai usar o termo aqui, vestido branco. O vencedor será assim, vestido de branco. De modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. O que ele está dizendo aqui? Não é que o livro da vida é um lugar onde Deus apaga, escreve. Não é isso não. Ele está dizendo assim, quem é justo, que é o que tem a veste branca, é quem anda comigo. E esse tem a certeza de que o seu nome está eternamente no livro da vida. Ok? É isso que está sendo dito aqui. E isso é o que? É graça. E automaticamente ele também está dizendo, assim como, pelo contrário, inclusive, né, o que ele está dizendo, que esse nome está tão seguro no livro da vida que jamais será apagado. E automaticamente ele também está dizendo que ele confessará o nome desse justo das vestes brancas diante do Pai e diante dos anjos. Então, ele está falando aqui de quem não é falso, de quem não é um falso crente, de quem não está lá apenas por conta de uma questão, sei lá, né, aparentemente na igreja, mas daquele que realmente é o verdadeiro cristão, que está com seu nome no livro da vida. Só vence quem vive na graça, só será vestido quem já está vestido. Então, percebe? Aqui está dizendo aqui que essas vestes brancas de uma realidade espiritual diante dos demais é de quem, de fato, já se converteu verdadeiramente. Não é de quem está na igreja, deixou de fazer isso, aquilo, outro. É daquele que realmente já vestiu as vestes brancas da salvação, da justificação, e que, por conta disso, seu nome está no livro da vida. Que, por conta disso, o Pai, o Filho, já o confessou diante do Pai e já o confessou diante dos anjos. Lembra que Jesus disse lá em Mateus? Aquele que me negar diante do Pai, diante dos homens, eu também não negarei diante do Pai. E aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. É isso. Mas aquele que confessa é aquele que confessa verdadeiramente, de verdade. Não é aquele que está dentro da igreja só deixando de fazer algumas coisas. E aí, para a gente fechando, os nomes não serão apagados jamais, pois não são escritos com tintas apagadas. Olha que coisa interessante, o contexto. Quando Deus aqui está dizendo que esse nome jamais será apagado, está dizendo que quem realmente, verdadeiramente é salvo, tem as vestes brancas, não são estampadas essas vestes, e automaticamente a tinta que não estampou as vestes brancas é uma tinta verdadeira, é uma outra tinta que é a que escreveu o nome desse salvo das vestes brancas no livro da vida. Ok? Por isso ele vai dizer que quem vive na graça conta com o testemunho do próprio Jesus diante de Deus e dos homens. Se Jesus confessou seu nome diante do Pai, é porque você é um salvo. Jesus não vai confessar hoje, desconfessar amanhã. Jesus não vai dizer hoje está comigo, amanhã não está comigo. Mais uma vez, não confunda quem está dentro de igreja que deixou de fumar, roubar, cheirar, matar, adulterar, como alguém que o Pai confessou o seu nome, como alguém cujo nome está no livro da vida. É alguém que pode estar religiosamente dentro da igreja, mas não ser um realmente salvo, ok? E se é salvo, porque o Pai confessou o nome diante porque o Filho confessou o nome diante do Pai e diante dos anjos, ele tem as vestes brancas, portanto, ele é realmente um cristão que vive como? Sem estamparias de qualquer falsidade, qualquer religiosidade, de qualquer paganismo, qualquer coisa dessa vida, ok? E aí, por último, a gente fecha, né? Quase chegando nos nossos 50 minutos aí. O que a gente aprende aqui? Não deixe que a sua percepção, a sua impressão, tá, a respeito da vida e tudo mais, seja anestesiada por suas falsas certezas. O que a gente está dizendo aqui? Não seja aquela pessoa que fica percebendo a estampa, fica percebendo a imagem, que se constrói na imagem, que prega a imagem, que prega a estampa, mas que não enxerga-se, que não enxerga a sua realidade. É essa a mensagem de Deus para a igreja de Sardes. É daquela igreja que ele já começa dizendo que ela tem a aparência de que ela está viva, mas aquela igreja já estava morta, ou pelo menos na sua maioria já estava morta. Apesar de o próprio Deus dizer que ainda alguma coisa estava viva ali, que precisava ser ressurreta, e eles precisavam, a partir dali, voltar à restauração. Então, meus amados, essa é a palavra.
Essa é a mensagem, essa é a nossa aula, quinta aula de hoje, falando da igreja de Sardes. Então, reflete sobre, medita sobre, e que a mão do eterno Deus e a graça do eterno Deus esteja sobre nós em todo o tempo, tá bom? Vamos fechar aqui com 50 minutinhos a nossa aula de hoje e até a próxima aula, assim querendo Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.